Olá, sejam bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou Birajara Casado. Estamos aqui para entrevistar o Dr. Gabriel Faria, que veio gravar para a escola o curso de Princípios Institucionais da Defensoria Pública da União. Esse curso ele integra tanto o curso da DPU online completo que a escola oferece, também esse curso será vendido de forma isolada para aqueles que têm interesse de conhecer com profundidade os princípios institucionais da Defensoria, sabendo que isso é uma disciplina específica que cai para o concurso da Defensoria. E eu fiquei sabendo recentemente que o Dr. Gabriel Faria é uma das pessoas que mais entendem de Defensoria Pública da União, porque está lá desde o começo, praticamente, da instituição, e não só por isso, brigou pela instituição desde 2006, a partir do momento que integrou a carreira da Defensoria Pública da União. Então a experiência do Dr. Gabriel Faria nos é muito útil, seja enquanto curiosos da Defensoria, no meu caso, seja em relação às pessoas que estão se preparando para o concurso da Defensoria Pública da União. Então nós temos uma nova resolução do Conselho da DPU, nós temos novas regras do concurso, nós temos aí um momento que a Defensoria vive de autonomia e nós temos, portanto, agora a possibilidade de termos compartilhado a experiência do Dr. Gabriel, a fim de que ele possa nos esclarecer que momento é esse que a Defensoria vive e como você pode se aproveitar deste momento para qualificar ainda mais a sua preparação a fim de se tornar um próximo defensor público federal. Dr. Gabriel, seja bem-vindo à escola. É um prazer tê-lo no nosso corpo docente e é um prazer tê-lo aqui recebendo o senhor para essa entrevista a fim de ajudar aqueles que participam da escola e dos cursos para a Defensoria Pública da União. Professor Birajara, alunos, para mim é uma satisfação também poder participar. Eu queria aproveitar, o senhor já brevemente enfim, já apresentou algumas qualificações, umas até bondosas demais. Eu talvez não seja a pessoa que mais entende de Defensoria Pública, mas sou talvez pelo menos para mim, entusiasta, sou realmente um entusiasta da Defensoria Pública. Participei como presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, tive a oportunidade também de presidir a Comissão de Prerrogativas da Defensoria Pública da União, assim que promulgada sancionada a Lei Complementar 132 de 2009, que alterou a Lei Complementar 80 em diversos pontos, prevendo novas atribuições. Participei de todo o processo, enfim, da Emenda Constitucional 74 de 2013, desde o protocolo, colheita de assinaturas com a senadora Vanessa Graziotin, até a aprovação no plenário. Foi um dos participantes desse processo, foi uma luta conjunta, vários envolvidos, vários parlamentares, Defensoria Pública Geral, vários defensores, que culminou na autonomia da Defensoria Pública da União. Durante também essa presidência nossa, tivemos a satisfação também de brigar, e de lutar junto com a Defensoria Pública Geral, com os demais colegas, para a criação dos 789 cargos que hoje vão ser objeto de concurso. Já tivemos o provimento ano passado, que foi também uma luta, que tivemos a honra de participar para a nomeação de 80 defensores. Então ainda temos aproximadamente 700 defensores. As perspectivas da carreira são as melhores possíveis. Não só no aspecto carreira, mas no aspecto instituição, no aspecto possibilidade de se somar às necessidades sociais. Há uma falta de acesso à justiça muito grande ainda no Estado brasileiro. Por mais que nós tenhamos mais de 700 mil advogados, a realidade prática é que o cidadão não tem acesso à justiça, tanto para propor uma ação civil, que é a atribuição da Defensoria Pública, a grande maioria das ações, quanto para defender um réu na área criminal, ou enfim, na área de execução penal. O acesso à justiça é ainda uma dificuldade. E com esses 700 cargos, pretende-se levar a Defensoria Pública aonde houver uma vara federal. Para quem gosta, enfim, do desafio de lutar, digamos, contra um sistema, a favor de um sistema, mas do lado do contra para aperfeiçoá-lo,
para torná-lo mais democrático, para torná-lo mais acessível, para fazer com que esse sistema respeite o indivíduo como um cidadão, desde a área da saúde pública, de um serviço público, enfim, da preservação dos direitos ambientais daquele cidadão, mas também participar com esse cidadão de um processo de inclusão democrática, de aprender a falar com um parlamentar, de aprender a mostrar para esse cidadão que ele é um detentor de direitos, que ele é o dono dessa democracia, desse Estado, que ele pode contribuir de várias formas, cobrando, por exemplo, fazendo um boletim de ocorrência, porque foi acometido com câncer, teve o diagnóstico. Nós temos agora uma lei, a 12732, que fixou 60 dias para o tratamento de câncer entre o diagnóstico e o tratamento. Né? Mas como cobrar isso na prática? Né? O defensor público tem que auxiliar essa população, ensinar os seus direitos, informar, divulgar os direitos, está dentro da atribuição do defensor público. Para quê? Porque as pessoas possam participar da democracia como agentes ativos individualmente, os 190 milhões de brasileiros, e possam ajudar a melhorar o nosso Estado. Então, a Defensoria Pública está nessa perspectiva de crescimento, né? Enfim, são novas atribuições, a ação civil coletiva, a ação civil pública, outra atribuição importante, são novas atribuições, são novos cargos, agora com uma autonomia que permite melhorar um pouco, em tese, o orçamento da Defensoria Pública da União, ainda muito minguado, né? E o concurso para 700 cargos, enfim, há de sair agora em breve, nós acreditamos, mas também é possível que nos próximos 3, 4 anos nós tenhamos concurso para a DPU. Então, a DPU passa a ser, a meu ver, uma das carreiras jurídicas mais desejadas do país. As atribuições são maravilhosas, né? A estrutura de trabalho é bastante razoável em relação a algumas outras carreiras, principalmente no interior do Estado. A gente tem um bom computador, tem, enfim... Com autonomia isso tende a melhorar cada vez mais. Isso tende a melhorar cada vez mais, né? Enfim, as possibilidades de atuação são muito boas e cargo tem. Então, o negócio é a gente sentar, analisar o conteúdo programático, estudar e estudar. Ter força, perseverança e, enfim, e a oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre os princípios institucionais, que é uma das disciplinas a serem cobradas no concurso, e eu já tive a oportunidade de falar, né, em outras situações, até mesmo na minha época de concurso, na prova da OAB também, estudem a legislação específica. Por quê? Porque ela faz a diferença. Porque penal, civil, processo civil, a gente estuda para quase todos os outros concursos. Agora, os 10% da nossa legislação institucional são fundamentais. Talvez a cereja é o que vai deixar a coisa bonita, é o que vai mudar, na realidade, talvez, para aprovação. Porque nesses 10%, muita gente vai fazer a prova sem ler esses princípios institucionais, sem estudá-los. Não, você precisa... aí você tem uma diferença. Por quê? Porque os outros, digamos, concursandos, talvez não estudem a legislação institucional. E quando o concurso vai avançando, tipo prova subjetiva, provas orais, se torna ainda mais peculiar conhecer a Defensoria, seus princípios institucionais, suas características específicas, porque a tendência disso ser cobrado numa prova subjetiva, ou seja, disso ser analisado pelo examinador, a verve de defensor, quando alguém se submete a uma prova subjetiva ou uma prova oral, é muito maior do que na prova objetiva, né? Com certeza, com certeza. Nós tivemos, em todas as provas práticas que eu analisei passadas, questões ligadas especificamente à Defensoria Pública e princípios institucionais. Então, às vezes, não é nem... teve questões e princípios institucionais da Lei Orgânica 80, mas tem uma situação de prazo processual para defensor público, que envolve prerrogativa, que envolve a forma de intimação, né? O defensor público, na sua função de curadoria especial, digamos, ele precisa ser intimado de uma decisão para iniciar o prazo do 475J ou não?
O STJ tem entendimento, mas é uma coisa que aplica o curador, a DPU, a Defensoria Pública. E nós temos que saber, enfim, isso eu falo também, eu vou falar nas nossas aulas de princípios institucionais. E na hora da prova oral, mais ainda. Por quê? Porque quem faz a prova oral são os defensores públicos. Então, você demonstrar o conhecimento, como funciona a Defensoria Pública, como funciona, enfim, os procedimentos, né? Você viver a Defensoria Pública numa prova oral é fundamental, né? Justamente para mostrar o conhecimento, né, sobre a instituição e, enfim, ser aprovado e poder, quem sabe, em breve, estar integrando conosco aí os quadros da DPU e passando, enfim, do meu lado e me cumprimentando, dizendo, ô, professor, tal, que satisfação, né? Porque a gente quer poder participar da vitória de vocês. É verdade. Né? Claro que de forma modesta, porque quem muda a vida de vocês é o próprio estudante ali, lendo os livros, as leis e tal, mas a gente, como acaba criando essa relação, nós queremos conhecê-los, né? Quem foram os nossos alunos EBEST. Exatamente. Na verdade, nosso objetivo sempre é transformar alunos em colegas de profissão, em colegas de trabalho, né? Então, isso acontece muito na advocacia pública e a tendência é acontecer pela Defensoria Pública da União. Professor Gabriel, o que acontece a gente já percebeu o momento em que a Defensoria Pública da União vive, isso é muito notório, principalmente depois da autonomia conquistada no Congresso Nacional através de um projeto de emenda constitucional. Na verdade, foi um equívoco que foi corrigido, porque a autonomia já existia para as defensorias estaduais e a Defensoria da União, na verdade, a Defensoria Federal faltou, não foi contemplada com essa autonomia. O que houve, na verdade, foi uma retificação de um equívoco historicamente cometido com a Defensoria Pública da União. E a gente percebe que a carreira é uma carreira jovem, formada por pessoas jovens e que vive um momento histórico muito peculiar, né? Certamente daqui a 10, 15 anos as pessoas vão olhar para esse momento da Defensoria e vão dizer, caramba, esse momento foi crucial para a gente construir uma carreira de dignidade, uma carreira jurídica. O professor já disse que a Defensoria, eu concordo, é uma das carreiras jurídicas mais interessantes do momento, mas ela tem tudo para se tornar uma superpotência em termos de profissão jurídica. A gente já percebeu o seu amor, a sua paixão pela Defensoria, com as suas primeiras palavras. E a minha pergunta, dado esse momento histórico, o professor admitiria a ideia de que esse é o melhor momento para se tornar defensor, uma vez que existem vários cargos vagos, uma vez que a carreira está sendo formada, gestada, a gente pode dizer que a Defensoria é embrionária, né? Então, quem entra para um cargo agora, que não já possui os seus cargos estanques ou suas posições estanques, tem tudo também para, além de se tornar defensor federal, permitir com que a sua própria condição de defensor lhe alce a novos horizontes. Eu imagino que, como uma carreira nova, existem muitas estruturas em aberto, muitos espaços a serem ocupados de forma interna, administrativamente, ou seja, na busca de um ícone da Defensoria, como existe no Ministério Público, como existem vários na magistratura. O que é que o professor avalia em relação às oportunidades interna corporis, depois de se tornar defensor? Eu não tenho a mínima dúvida, é bem isso mesmo. Porque assim, quem se envolve tem espaço. A bem da verdade, a Defensoria Pública ainda tem uma carência de pessoas altamente envolvidas, assim, em projetos extras. Por quê? Porque o defensor público tem uma quantidade de processo razoável, de 1.500 a 3.000 processos por gabinete, com demandas individuais diversas, e sendo autor, o que é difícil. Fazer a petição inicial, para mim, é o mais difícil que tem. Contestar, julgar, dar parecer, é mais fácil, mais tranquilo, porque não precisa fazer prova, não precisa do que você inicial. O coletivo é bem mais complicado. Você tem que pensar a ideia jurídica, você tem que pensar os pedidos, é uma responsabilidade. Além de carregar nas costas todos os ônus do processo, né? É claro, porque ali tu vai delimitar a demanda, né? Mas, a partir disso, a gente tem projetos como Defensoria na Comunidade, DPU nas escolas, que foram de alguns colegas que tocaram projetos, criaram, enfim, a instituição abraçou e hoje estão funcionando. Mas tem uma infinidade, um espaço enorme para a pessoa contribuir e se realizar. Sabe, quando a gente fala
Quando nós falamos de realização profissional, quando você se sente realizado, você tudo realmente vale a pena, sabe? Eu acho que é isso que vale numa carreira jurídica. E a Defensoria Pública tem realmente esse espaço enorme ainda para ser ocupado. Para a gente ver, Birajara, hoje nós temos apenas a atuação trabalhista em Brasília. Bacana, interessante. Ou seja, Só tem em todo Brasília. um ramo inexplorado. Inexplorado. Então, desses 700 cargos, digamos que eu vá para uma cidade pequena, lá do interior de Santa Catarina, caçador, tem uma unidade da Justiça Federal lá, trabalhista. E o que me chega de previdenciário e civil, são 2 defensores para uma unidade. O que me chega ainda me dá uma folga para atuar na trabalhista. Vou atuar na trabalhista. Claro. E aí você é um defensor completo, enfim, vou poder fazer E acordo. a incorporação da Defensoria na Justiça do Trabalho justifica até a extinção da capacidade postulatória, né? Que existe na Justiça do Trabalho, ou seja, eu já até comentei isso no blog, existe uma tentativa da advocacia privada de se acabar com a capacidade postulatória na Justiça do Trabalho. Tem um projeto Exatamente, no Senado, né? Exatamente. Tudo bem, reforce ou crie ou se instale em defensorias fortes, que aí tudo bem, não tem problema nenhum, né? É até interessante, aproveitando a oportunidade, né? Na semana passada nós recebemos a visita lá na Defensoria Pública da União, que hoje eu sou chefe lá em Santa Catarina. E recebemos a grata satisfação da visita do corregedor da 4ª Região. E conversávamos justamente sobre a interiorização da Defensoria, dos desafios. E os próprios juízes estão vendo, né? Toda a comunidade jurídica está vendo que a Defensoria Pública é uma carreira do momento, né? Por quê? Porque tem todas essas oportunidades, tem um número de cargos vagos bastante considerável, é uma instituição que vai se moldar ainda com o trabalho de quem estiver chegando. Verdade. Né? Então, vai depender, há uma boa perspectiva em atender um vácuo que a comunidade, a sociedade brasileira tem, que é a da assistência jurídica para a pessoa pobre, enfim, que hoje não tem advogado, e ele, entusiasmado, ele colocava, olha, um problema que nós temos, até o Dr. Bochanek, Antônio Bochanek, fez uma tese de mestrado sobre isso, sobre a dificuldade das atermações na Justiça Federal. E eu instalei uma unidade em Umuarama e peguei processos para recorrer de sentença indeferitória decorrente da atermação da Justiça Federal. E você não tem como consertar. Um erro feito no atendimento inicial, não tem como consertar. E a pessoa tem depois um trânsito em julgado, morreu. Quando ele tinha o direito, agora deixa de ter. Verdade. E isso na trabalhista acontece da mesma forma, porque a pessoa não sabe o que juntar num processo, não sabe o que dizer, porque assim, a gente molda uma inicial de acordo com o que o direito diz. O mundo dos fatos funciona assim. Verdade. Né? A gente pensa, olha, eu tenho o seguinte fato, como que o assistido tem direito? Então, a partir dali eu vejo o ordenamento jurídico e adequo. Se eu não tenho conhecimento jurídico, vou lá e digo assim, olha, o fulano de tal, enfim, era meu empregador, deixou de pagar isso e aquilo, mas tu deixa de juntar um documento, tu deixa de falar uma outra informação importante, né? Às vezes tu deixou um monte de direitos de fora. Isso na Justiça Federal, enfim, eles já têm essa consciência que a termação não funciona bem, tanto que eles não fazem divulgação, não é digamos, um objeto de desejo da Justiça Federal. Eles nem fazem uma propaganda, a Justiça Federal faz a termação, garante o acesso à justiça. Por quê? Porque não funciona. Entendi. No trabalhista, a mesma coisa. Então, a perspectiva de quem quer fazer concurso, de quem tem a perspectiva, assim, mais crítica do sistema, de querer contestar, enfim, que gosta de povo, que gosta que compreende as dificuldades, enfim, sociais e gosta de trabalhar isso no ramo do direito, sinta-se em casa. A Defensoria Pública é uma instituição maravilhosa, em crescimento, sim. Nós temos trabalhado arduamente para mudar a realidade tanto da Defensoria Pública quanto dos assistidos da Defensoria Pública.
mas sintam-se em casa a nos ajudar a projetar, a pensar, todos serão bem-vindos. Agora é preciso estudar, é preciso se preparar, porque os desafios são grandes, né? Agora, as perspectivas são maiores ainda. Professor, o senhor falou uma questão interessante, falou que a Defensoria ela vai se amoldar ao trabalho dos que chegarem. Então, a Defensoria tem essa nitidez, ou seja, essa lucidez de saber que o seu futuro depende daqueles que forem aprovados nos próximos concursos, ou seja, essa oxigenação, o pessoal que vem, a força de quem vem. Então, partindo para o aspecto do concurso, qual é o perfil de candidato que o senhor entende que a Defensoria tem que abraçar? Ou seja, e aí já pega uma dica e um viés acerca das pessoas que estão se preparando para a Defensoria. O que é que essa pessoa tem que, por exemplo, digamos, detalhar ou dar especial atenção em termos de estudo de direito, em termos de construção desse aspecto crítico, em termos de se preparar melhor para um concurso da Defensoria? Enfim, resumindo, o que é que a Defensoria Pública espera de um candidato para aprová-lo num concurso público? Que tipo de conhecimento, que tipo de conduta? E se o professor puder falar mais em provas subjetivas e orais, é interessante porque a prova objetiva, o próprio nome diz, né? Ela é objetiva, mas embora a gente tenha acompanhado os concursos da Defensoria e tenha visto muitas questões, inclusive objetivas, já com viés de pensamento de defensor propriamente. Então, a gente pensa em tese em defender o direito do assistido. Então, quando a gente está diante, por exemplo, de uma ação de saúde, a gente, em tese, defende que o assistido tem o direito à saúde, enfim, que tem direito ao medicamento, ao tratamento e tal. Numa ação criminal, a gente entende que o assistido também tenta ver aquilo que dentro dos fatos ele tem de direito. Muitas vezes, o próprio assistido é um réu confesso, mas ele tem aí uma atenuante. Então, são questões assim, para a Defensoria Pública da União, o que eu aconselharia objetivamente falando, embora a prova objetiva não analise questões subjetivas, né, do que a gente espera. Mas assim, analisar tráfico internacional de drogas, bacana, né, que é importante a gente analisar na parte penal. Na parte civil, a parte de curadoria, que é importante. Essas demandas comuns da Defensoria Pública previdenciárias e na área de saúde. Né? Agora nós estamos discutindo a questão da revisão do FGTS. Analisar antes, assim, na semana antes da prova do CESP, que deve ser do CESP, eu não sei se vai ser, mas se for, o CESP utiliza muito informativo. Isso. Então faz uma consulta de informativos dos 2 últimos anos, tudo que caiu de defensoria e lei. Faça isso no Supremo, no STJ vai ganhar questão à beça. Né? Defensoria Pública e Justiça Gratuita, ou assistência judiciária, que são alguns conceitos que ainda se confundem. A assistência jurídica Mas são integral, palavras-chave na busca lá pelos julgados. São palavras-chave na busca. Mas assim, é certo que, digamos, aquele espírito do defensor de impugnar, de quebrar dogmas, a gente espera dos nossos defensores públicos. O defensor público ele não pode se aquietar diante de um precedente desfavorável ao assistido. Nós estamos contestando os dogmas do sistema. O Estado de Direito dizem que enfim, um instrumento de poder, né, para classes dominantes, etc. E tal. A Defensoria vai na contramão dessa... E o defensor público vai na contramão dessa falsa tese, verdade dessa sociológica. Falsa verdade. A gente quer dizer que o Estado de Direito é justamente o Estado sociológico, né? Que é um Estado social, que ele pode ajudar a melhorar a vida de todas as pessoas. Caramba, esse viés é realmente apaixonante. Eu nunca tinha visto por esse lado, mas as pessoas que se preparam para a Defensoria precisam se ligar a isso o quanto antes, né? Quanto mais rápido você conseguir estudar doutrina sobre essa perspectiva, com esse olhar, mais rápido você consegue desenvolver uma consciência crítica que o defensor precisa ter para atuar. E se você consegue reproduzir isso nos concursos, melhor ainda, né? Exatamente. Exatamente. Né? É claro que concurso público eu sempre vi assim, tem algumas coisas
a prova objetiva. Eles têm que ter algum parâmetro para fazer. Então vai ser texto de lei, vai ser súmula e vai ser em tese informativa. Pode cair um pouco de doutrina? Pode. Né? Já a questão subjetiva, nós temos que sempre atentar a alguns balizadores fixados pela jurisprudência para a nossa atuação judicial. Na atuação extrajudicial, aí é que eu vejo como importante também nós analisarmos não só a legislação interna da Defensoria Pública, a lei complementar, mas também um pouco de doutrina e as resoluções do Conselho Superior da nossa Defensoria Pública, e ter essa ótica de defensor público, né? Uma ótica voltada para o direito do assistido, assistencialista, né? De demonstrar a hipossuficiência do cidadão, né? Das dificuldades para a instrução de um procedimento, de que um cidadão não necessariamente tem à sua disposição a sua certidão de nascimento. Eu quero contar brevemente, Ubirajara, um caso para a gente ter a noção da gravidade do nosso país. Um caso que eu tive na cidade de Umuarama. Eu era defensor público em Umuarama e atuava, ia com o meu carro, né, para a cadeia pública de Guaíra, que ficava em aproximadamente 150 quilômetros, que é onde as pessoas que eram presas na fronteira com o Paraguai ficavam detidas, né? E certa vez eu recebi uma comunicação de flagrante e fui lá em Guaíra atender a menina, a senhorita. Cheguei lá e perguntei, olha, qual é o teu nome? Daí ela falou. Quando ela falou o nome, enfim, tranquilo. Falou a idade. Não, tem 18 anos. Tá, e aí, enfim, tá, tu tem algum tipo de... Não, doutor, não tenho documento, não tenho nada. Não sei nem nada. Daí eu fui ver o inquérito. Aí o inquérito não tinha nada mesmo, ela era tipo uma indigente. Porque não tinha documento dela, era tudo com base na afirmação dela. Ela era uma pessoa presa ali sem nenhum tipo de identificação. Isso não pode ocorrer, né? Aí o que nós fizemos? Eu assim, não, olha, tudo bem, nós vamos tentar fazer a tua defesa aqui, tu tem comprovante de residência, tu já tem alguma ocupação lícita, etc, etc. Daí ela falou, não, eu moro com a minha avó, minha mãe me abandonou, eu moro com a minha avó, não tenho emprego, tal, fui levar essa mochila, era uma mochila de maconha, fui levar essa mochila de maconha para ganhar um dinheirinho, tal. Bom, aí a gente foi lá, fez uma defesa prévia no processo, tentou a liberdade provisória para ela, mas concomitantemente a isso eu oficiei o cartório de registro na cidade onde ela avisou que tinha nascido. E eu, enfim, não sabia se procedia ou não, mas mandei o nome dela, o nome só do pai, ela só tinha o nome inicial e o nome inicial da mãe. E não tinha, o sobrenome ela tinha também o dela. E aí eu mandei um ofício solicitando e voltou a informação um dia antes da audiência, enfim, para a oitiva dela, para a inquirição dela, para o interrogatório, né? Aí, enfim, quando chegou a certidão de nascimento, eu olhei assim, eu comecei a ver primeiro o nome. Ela falou o nome com patronímico na frente e depois o nome da mãe atrás. Então ela não sabia o nome dela. Aí depois a gente vê, porque batia a data o dia do nascimento, batia o mês do nascimento, o primeiro nome do pai, né? Só não batia era essa troca, a ordem, e não batia a idade. Ela tinha 1 ano a menos. Ela era adolescente, não era de menor. Entendeu? Aí tu vê, aí, pô, nós fomos pro interrogatório e o procurador da República falou assim, pô, tu vê essa gente, né? Não tem nem identidade, nem carteira nem certidão de nascimento, mas é a realidade do país. É criticável mesmo a pessoa não ter uma identidade civil, mas é a realidade fática do nosso Brasil. A depender de onde ela tenha nascido e da cultura que ela tenha nascido, a culpa não é nem dela, né? Da própria sociedade, do próprio sistema. E no que deu, então? No interrogatório você anunciou ela como ela menor? Foi liberada. Aí a juíza mandou, viu que era... Eles ficaram... Todo mundo ficou atônico, né? Ficou assim, meu Deus. Aí a juíza assim, poxa, eu não posso
olhou para o Procurador da República, eu não posso desconhecer isso aqui, é um... É um enfim, documento público. Não, na realidade ela não liberou ela mandou para a Justiça da Infância e da Juventude da cidade de Guaíra. Mas ela já estava presa lá uns 4 meses, então ela já ia sair, entendeu? Uhum. Mas assim, o objeto de tratamento da criança e do adolescente, nós temos a perspectiva, Birajara, nós defensores públicos, de que o sistema prisional e de internação de criança e adolescente, ele tem que ter um viés totalmente diferente do que é hoje, né? Onde é uma fábrica de mau elementos, né? A perspectiva é de educação, é de formação, enfim, e ir para o juiz da infância e juventude, geralmente o juiz da infância e juventude também tem esse lado, né? Apesar das dificuldades na hora do cumprimento da execução, na casa de internação, né? Ali é que acontecem os problemas, né, de execução enfim, da educação da criança e do adolescente, enfim, da instrução. Mas a gente tem essa perspectiva. E lógico que foi uma vitória o processo ter ido para a Justiça da Infância e da Juventude. Claro, é interessante como a DPU ela tem participado nesse caso, como exemplo, do diagnóstico dos problemas sociais para a criação de uma política pública a fim de resolver o problema, né? Ou seja, o defensor ele não se limita a emendar o problema e tentar resolver uma situação tópica. Sempre uma causa individual tem um viés coletivo, né? Isso é interessante. Até aproveitando, né? Com essa lei complementar 80 de 94, 132 de 2009, que alterou a 80 de 94, nós tivemos outras atribuições. Uma delas é a difusão a difusão de direitos humanos, cidadania e ordenamento jurídico. Tá? A outra delas é compor com direito à voz e voto, assento nos conselhos que sejam afetos à atividade da Defensoria Pública, que vai justamente disso que tu está dizendo. Então a gente verifica, por exemplo, no combate ao crack, o crack nem pensa. Hoje o secretário nacional de drogas é um defensor público de São Paulo. Por quê? Porque a gente tem a experiência na prática do que não funciona. Que você precisa de uma internação, a pessoa quer se internar para tratar e não tem leito, simplesmente não tem. E tu chega na presidência da República, tem uma reunião sobre o programa, porque a presidenta quer fazer acontecer, e aí vem um técnico do Ministério da Saúde, um técnico da Assistência Social, o outro enfim, e vão lá dizer, não, nós contratamos não sei tantos, porque está funcionando, mas na prática não está. Então, é nesse ponto que o defensor público pode ajudar. Olha, não está funcionando aqui, não tá, é isso que está chegando para mim, eu estou tendo que judicializar. Então, é importante a Defensoria Pública ter essa participação em conselhos. Nós temos participação em comitê de combate à tortura, em erradicação de trabalho escravo, enfim, são diversos comitês no Conselho Penitenciário. Nós participamos já e ainda temos outros para entrar que não conseguimos por falta de pessoal. Nós estamos precisando de vocês para nos ajudar nisso, para a gente ajudar a formar a política pública para melhorar a nossa democracia. E, a par disso, eu acho que todo o pressuposto do Estado de Direito e todo o pressuposto para exercício cívico, para exercício, enfim, de qualquer atividade, né, não só no Estado de Direito, é a informação. É você saber como funcionam as coisas, o que está acontecendo e aonde que eu quero chegar. Esse é o ponto principal. E nessa medida é que entra essa atribuição que eu fiz referência de difusão de direitos humanos, ordenamento jurídico e cidadania. Por quê? Porque você falando para a população, e você não divulga só direito, você divulga deveres. Isso. Você transforma aquele cidadão um cidadão de Estado de Direito e não permite com que vá se criando ilhas de terceiro estado, de um segundo estado, que é onde o Estado não vai. Então a gente vê por que PGC, por que PCC, por que enfim, que Comando Vermelho conseguem entrar em presídio, penitenciário e cadeia. Porque não há uma política assistencial de Estado, não há o Estado lá dentro. Se fecha,
a porta e se deixa o cidadão lá. É natural que as pessoas criem um estado paralelo. Claro, por quê? Porque eu quero ver a minha filha. Eu quero ver a minha filha, eu estou preso, mas eu quero ver minha filha, eu quero ver a minha esposa. E eu quero que essa minha esposa saia lá do Nordeste e vá para a penitenciária de Catanduvas. Como é que eu vou fazer isso? Mas uma organização, enfim, como o PGC, como o PCC, pode dar eventualmente um aluguel por uma casa e trazer os familiares. E aí ele, lá dentro da penitenciária, ele se junta a essa comunidade, se forma um estado paralelo. Isso acontece também nos morros, nas favelas. Você só vê favela, mas não vê o estado lá. O que foi as UPPs? Foi justamente uma tentativa de levar o estado novamente. E as UPPs foram não com o posto policial apenas, foram com escola, pelo menos é essa a ideia. E tem que ser, é a ideia inclusive do Pronace, você levar segurança com cidadania. Aonde o Estado não está, se cria sim estados paralelos. E é por isso que essa difusão de conhecimentos por parte da Defensoria Pública pode ser um adendo bastante considerável, uma atividade bastante positiva para o nosso Estado Democrático de Direito. Agora a gente precisa que você, aluno EBEG, venha, passe no concurso e venha conosco subir morro, dar palestra, conscientizar as pessoas dos seus direitos. Nós já fazemos hoje isso, nós temos um projeto DPU na escola, vamos nas escolas, nós temos o projeto DPU na comunidade, vamos numa comunidade, no DPU da comunidade a gente dá palestra de manhã, com direito a perguntas, e à tarde a gente faz atendimento. Professor, sua entrevista está sendo muito esclarecedora sobre atribuições da Defensoria. O seu curso também deve ser muito esclarecedor em relação aos princípios institucionais da Defensoria, seja aplicado ao concurso propriamente, seja para a criação desse conceito, dessa verve de defensor nas pessoas que estudam. Mas onde é que as pessoas que nos acompanham podem acompanhar as notícias da DPU? Onde é que estão as principais fontes do que a DPU faz, deixou de fazer, no site institucional da DPU? Enfim, existe alguma assessoria de comunicação da DPU que já reverbera essas conquistas? Onde é que essas pessoas podem acompanhar essas notícias a fim de não dependerem sempre de entrevistas como essa? Porque muita coisa do que o professor está falando eu mesmo desconhecia. Não vejo na mídia, não vejo... obviamente que a Defensoria está num processo embrionário e isso vai ganhar reverberação cada vez mais. Mas para quem estuda para a DPU hoje, onde acompanhar essas notícias, por exemplo? www.dpu.gov.br. Lá nós temos existe uma assessoria de imprensa, tem sido divulgado diversas notícias cotidianamente, né? E lá você pode acompanhar o dia a dia da instituição. O que, enfim, de mais relevante está acontecendo no país. Embora muita coisa aconteça que não esteja lá, né? A grande maioria. A associação participa com as notícias da... Sim. A Anadef também, www.anadef.org.br. A Anadef, inclusive, está também no Facebook, né? Eu também estou sempre fazendo divulgação de notícia da Defensoria. Não duvido que depois dessa querendo entrevista... ficar meu amigo, entra lá no Facebook, me chama lá. Não faça isso, vai ter 200 pessoas em 24 horas. Vai ter todo mundo perguntando sobre Defensoria. Mas para mim é uma satisfação, enfim, trabalhar, falar de Defensoria. Eu gosto mesmo, eu vivo isso. A gente percebe. Acho que é uma instituição que tem muito a contribuir para o Estado e tem muito a fazer ainda, sabe? Mostrar o seu trabalho, como tu colocaste, ainda há uma certa deficiência de comunicação e há e até mesmo pelo número reduzido de defensores, mas o número de atividades é bastante grande, né? E lá no site da DPU e tanto da Anadef, a gente consegue ver as atividades, né? Não só do defensor público no dia a dia, acordos que são firmados, né? Ações que são ganhas, teses desenvolvidas, né? A atividade política. Além do que o professor já tem um post no blog da EBEG e vai participar muito mais, né? Ou seja, o blog da EBEG vai contribuir para essa disseminação do conhecimento acerca da DPU e das suas ações. Isso. Finalizando, enfim, eu queria participar com os amigos a grandiosidade da nossa instituição. Nós tivemos
no ano passado, uma atuação de um defensor público que liberou os torcedores corintianos naquela situação da remessa de fogos. Que foi, enfim, uma atuação que envolveu um defensor público federal e o Dr. João Chaves, nosso amigo, enfim, em outro país, em outra realidade. Isso. Foi muito bacana. Né, envolveu o ministro da Justiça. Uma atuação internacional. O ano passado, digamos, algumas situações excepcionais. Nós também participamos de audiências públicas no Congresso Nacional. Uma colega nossa foi para a Bolívia com parlamentares brasileiros analisar o trabalho escravo em São Paulo, né, enfim, o trabalho escravo urbano que está crescendo consideravelmente com a quarteirização. Nós chamamos a quarteirização das relações trabalhistas. Eu tive a oportunidade de coordenar e agora nós tivemos recentemente também a atuação da Força Nacional da Defensoria Pública em Pedrinhas, mas eu tive a possibilidade de coordenar em Santa Catarina quando houve os atentados. Então é muito instigante, a nossa atividade é instigante e é bastante prazerosa. E veja que o universo de atuação ele está saindo, inclusive, do Estado brasileiro. É muito pulverizado. É por isso que eu perguntei onde acompanhar a notícia, porque são tantas as frentes e são tantos os frontes desbravados pela Defensoria que fica até difícil, sei lá, criar uma certa habilidade para entender o que a Defensoria faz em cada situação. Para quem estuda para concurso é importante porque muitas dessas questões elas são cobradas em prova, né? Exatamente. Ou seja, cada vez mais os concursos eles perguntam, você na qualidade de advogado da União, você na qualidade de defensor, você na qualidade de procurador. Então, os concursos eles querem saber o que você na qualidade de defensor faria na prova, porque a ideia do concurso, principalmente hoje, é de selecionar pessoas que já estão capacitadas à realização do cargo. Acabou-se aquela época em que a gente passava em concurso e você aprendia o que fazer depois que entrasse na carreira. Hoje é o contrário. As pessoas melhor selecionadas são aquelas que já sabem exatamente o que querem, como querem e o que devem fazer. Então, acompanhar esse trajeto da Defensoria Pública da União é realmente uma situação interessante que eu acho que pode caracterizar uma boa preparação e ser, enfim, o liame entre a aprovação e a não aprovação. Então, por isso a preocupação de acompanhar essas notícias. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui para a entrevista, fica muito feliz em tê-lo no corpo docente da escola. Os princípios institucionais da Defensoria, que é a disciplina a seu cargo, pelo visto, foi excelentemente ministrado. A gente vai lançar esse curso isolado e também essa disciplina compõe o curso da Defensoria online. A gente espera que a escola possa aí trazer para os alunos uma preparação de excelência, cada vez mais capacitada, para fazer com que essas barreiras iniciais do estudante, tem muita gente descobrindo a Defensoria agora, tem muita gente que estuda para outras carreiras, mas ao assistir essa entrevista ou ao ter contato com um defensor, tem muita gente que não sabe o que a Defensoria realmente faz. As pessoas muitas delas acham que a Defensoria foi criada para defender apenas as pessoas que não têm uma condição econômica para se defender em juízo e o professor acabou de mostrar que a coisa é muito além do que isso, né? Na verdade, essa é a porta de entrada. Depois que você adentra, as coisas se multiplicam muito e inclusive em caráter coletivo, né? A Defensoria tem cada vez mais uma atuação coletiva. E fica até muito fácil de perceber isso. Se numa coletividade potencialmente alguém for assistido, a Defensoria tem total legitimidade para atuar. Veja, um exemplo, a ação do FGTS. Nós estávamos com o Poder Judiciário Federal ia ficar abarrotado de ação, pedindo a revisão individual do FGTS, sob o argumento de que a TR é inconstitucional porque não repõe o índice inflacionário, como o Supremo já falou. Isso. Então, tem sentido você ter diversas ações individuais? Ora, vamos discutir numa só, se todo mundo tem direito. E é isso que foi feito. Foi ajuizada uma ação civil pública pela minha amiga, a doutora Fernanda Ram, lá no Rio Grande do Sul, e reconhecidos os efeitos nacionais já, de pronto o magistrado já reconheceu, olha, reconhece os efeitos nacionais da ação e vai decidir. E ali é que nós vamos trabalhar. Então tem direito coletivo, tem ação civil pública, tem direito internacional, tem assistência, tem inclusão social. Quer dizer, a Defensoria realmente tem ocupado aí espaços importantes
e que a tornam realmente uma instituição única, né? Nenhuma outra instituição faz o que a Defensoria está fazendo. Por isso que é muito equivocado as pessoas compararem ou quererem comparar a atuação da Defensoria a qualquer outra instituição. A Advocacia Pública tem o seu papel, sempre teve, o Ministério Público tem o seu papel, o Judiciário o seu importantíssimo papel, e a Defensoria realmente é uma carreira criada para ocupar um espaço vazio, que até então fazia com que essas pessoas vivessem à margem da sociedade e à revelia das decisões governamentais sem nenhum tipo de, digamos, defesa. A Defensoria vem para dar vez e voz a essas pessoas, de uma forma... A margem do Estado, enfim, e a margem do sistema de justiça. Verdade. E até para corroborar, nós tivemos, e aí é que está a importância, a justiça, enfim, é um conceito que tem as suas discussões, de dar a cada um o que é seu, enfim, mas a verdade é que ela compreende não só o aspecto judicial, mas o extrajudicial. Isso. E aí é que nós estamos tentando e estamos transformando a atuação da Defensoria para trabalhar isso. Hoje, o termo de, enfim, um acordo celebrado pelo defensor público, com a chancela do defensor público, numa conciliação ou numa mediação, vale como título executivo extrajudicial. Muito bacana. Ela tem uma força de título executivo extrajudicial. Não tinha conhecimento. Em lei complementar, isso na Lei Complementar 80 e no CPC também. Então, a gente pode fazer acordo, eu já tive a oportunidade de fazer acordo, inclusive na seara trabalhista, de 3 apartamentos, de um assistido que tinha ficado paraplégico num acidente de trabalho. Enfim, conseguimos fazer e na realidade era um acidente de trabalho, só para explicar a questão de competência, que o cérebro da gente vai pensando, mas não era um acidente de trabalho na ação previdenciária, era um acidente de reparação de dano contra o empregador. Claro. E aí vai para a Justiça do Trabalho, atrai para a DPU. Se fosse acidente de trabalho, ia, né? Mas enfim, e falando dessa área extrajudicial, nós tivemos uma colega, a professora Luciana Estrada, que ganhou o Prêmio Inovari, que trata da inovação, né, que premia as práticas de inovação no sistema de justiça. Ela ganhou o prêmio máximo com um projeto extrajudicial de escalpelamento, de combate ao escalpelamento, as pessoas que andam de barco e têm o couro cabeludo, né, principalmente as mulheres, pegos pelo motor do barco e arrancados. E ela fez um projeto extrajudicial, né, para tentar dar um benefício assistencial a essas pessoas. E hoje ela já está trabalhando em linha de crédito para a compra de motores, junto com o governo federal. Bacana. Linha de crédito para motores, para que eles possam ter, enfim, a proteção, para que não ocorra a situação. Inclusive trabalhando na parte assistencial, como nas cirurgias, para tentar, nas cirurgias estéticas, né, tal. Mas poxa, tu vê, é super legal você trabalhando o sistema de justiça, compreendendo a justiça do cidadão, não como o poder judiciário em si apenas. O poder judiciário é um poder importantíssimo, deve dizer o direito, deve, enfim, é um poder respeitadíssimo, mas, digamos, a justiça transborda a ideia de você ter essa coerção. Né? Tanto é que as empresas hoje, se nós analisarmos, têm uma atividade muito mais voltada para a advocacia consultiva do que para a advocacia judicial contenciosa. Verdade. A própria AGU, Verdade. Nós temos um trabalho imenso na parte consultiva para garantir e efetivar as políticas públicas que melhoram a nossa vida no consultivo. Fora a Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU, que resolve inúmeras situações que muitas vezes até estão judicializadas. A gente está numa situação em que o próprio STF ele suspende o processo para que haja a tentativa de conciliação na Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU. O caminho é esse, ou seja, à medida em que a gente consegue um diálogo que retira o Poder Judiciário também pode dialogar, não exercendo efetivamente a jurisdição, né? Ou seja, no momento em que nós conseguimos fazer com que os atores sociais dialoguem
e a coisa chegue a um consenso extrajudicial, ganha a sociedade, ganha as pessoas que participaram, ganha o próprio Poder Judiciário, porque é um processo a menos que precisa ser analisado, e a gente deixa realmente as coisas que não podem ser conciliadas para análise do Poder Judiciário. Eu acho que a Defensoria, apaixonante realmente o que o professor tem nos dito, eu tive a surpresa, até um pouco ingrata, e aí, no caso particular, de saber que o professor foi advogado da União, competentíssimo, perdeu a AGU, ganhou a DPU, saiu da Advocacia Geral da União para a Defensoria, mas ao mesmo tempo fico feliz por saber que realmente a sua paixão se identifica com o trabalho da Defensoria e a posição que o professor ocupa hoje dentro da Defensoria, tendo sido um dos ícones também, juntamente com outras pessoas, na busca e na conquista por essa autonomia, realmente faz com que a escola se sinta muito honrada com a sua presença aqui para a ministração das aulas, e com essa entrevista a gente espera que essa parceria se estreite ainda mais, e no que a escola puder ajudar a fazer com que o trabalho da Defensoria seja mencionado, seja publicizado, enfim, para as pessoas que acompanham o trabalho da escola ou para as pessoas que estudam para concurso, estamos à inteira disposição do professor Gabriel para reverberar aí as boas práticas da DPU. Birajara, primeiro eu quero agradecer também à escola, agradecer aos alunos desde já que vão ter a oportunidade de nos ver, mas dizer que uma instituição e tudo que acontece na vida não se faz sem pessoas. Então são as pessoas que fazem. Se a gente for ver, tem toda a teoria do órgão, nós temos uma instituição, uma função essencial à justiça independente, nós temos órgãos internos de administração superior, nós temos órgãos de atuação, nós temos órgãos de execução, mas lá quem está fazendo é o agente público. Verdade. É o Gabriel, é o Birajara que estão fazendo a instituição. E são vocês que vão entrar na nossa instituição que estão fazendo a instituição. Por isso que nós temos realmente que ajudar a escola, e eu quero tirar os parabéns pelo trabalho do EBEG, porque o nosso objetivo é formar pessoas para que possam ajudar a formar, claro, para que possam vir trabalhar conosco. Então, para mim é uma satisfação imensa poder fazer desde esse processo de trabalho conjunto, enfim, para a formação dessas pessoas que vão, junto comigo, como eu disse, ajudar a transformar a Defensoria Pública da União e, por consequência, a vida dos nossos assistidos e, por consequência, a democracia e, quem sabe lá, todas as classes sociais também que vão ter a possibilidade de ver, por exemplo, uma pessoa pobre não pedindo esmola na rua, não assaltando, não gerando aquele lixo social que é incômodo para aqueles que são, digamos, que têm uma vida mais confortável. É verdade. E nesse caso, não sei se o professor concorda, mas eu sempre fui, e sempre pensando sobre isso, imaginei muito sobre a dificuldade de você identificar que vive um momento histórico. Às vezes a gente passa por momentos históricos e só percebe que viveu um momento histórico depois que ele se foi, né? Mas na DPU a minha impressão é diferente. Me parece que as pessoas que estão na DPU nesse momento sabem exatamente a importância do momento histórico que vivem, que vive a instituição e que vivem as pessoas que participam da instituição. Então fica aqui os meus parabéns pela sua atuação na Defensoria. Eu espero que realmente a Defensoria se torne cada vez mais fortalecida, e falo isso como cidadão, não como advogado da União. Falo como cidadão, porque quando a Defensoria atua no projeto de reintegração social dessas pessoas, no processo de acesso a uma forma de subsistência digna dessas pessoas, ela facilita a vida de todos nós. Se nós temos menos pessoas assaltando, menos pessoas pensando em assaltar, em roubar, ou a prática de ilícitos, ganha toda a sociedade, ganho eu em segurança, ganha o cidadão em segurança de uma forma geral. Então a Defensoria, ela atua na vida do assistido e reflexamente na vida de toda a sociedade, que muitas vezes sequer percebe que os infortúnios da vida lhe foram evitados pela atuação de um defensor. Então fica aqui realmente o meu agradecimento enquanto cidadão pelo trabalho que a Defensoria tem feito. Espero que realmente a instituição cresça e cresça ainda mais, e o que a escola puder fazer para levar à sociedade esse respeito pela instituição que se cria e o momento histórico que ela vive, e no que nós pudermos ajudar enquanto professores a informar pessoas para que elas se capacitem a fazer parte dessa realidade, aqui estaremos. Não tenho interesse de me tornar defensor federal, mas tenho todo o interesse de ajudar quem quer que seja
a seguir esse sonho pela carreira que realmente, com todas as suas palavras, é apaixonante. É isso aí, tamo junto. Obrigado, professor, um abraço e até a próxima. Então, você que acompanhou a nossa entrevista aqui com o Dr. Gabriel Faria, fique ligado no blog da escola, o professor ele vai continuar nos escrevendo posts para colocarmos no blog da escola. Fique ligado nas novidades acerca da Defensoria Pública da União, que nós vamos, aos poucos, trazendo para os senhores. Os concursos da Defensoria Pública da União se aproximam e aquilo fica aqui, novamente, a reiteração da nossa vontade. No que pudermos ajudar para que os senhores possam se fortalecer nessa preparação, assim será feito por mim, pelo professor Gabriel, por todo o corpo docente da escola e pela EBEG como um todo. Pela sua atenção, obrigado e até os nossos próximos encontros.